O filme de Five Nights at Freddy's. Eu sei, particularmente é um filme que muita gente não gosta, eu realmente entendo. É um filme ruim mesmo, o roteiro é uma bosta, os personagens são uma bosta, e que a direção é uma bosta e que não tem quase terror nenhum. E eu entendo porque eles não gostam por causa disso. Mas pra mim é muito difícil dizer que eu odeio esse filme. Por quê? Porque esse filme representa uma boa parte da minha vida que eu amo, uma parte da minha vida que eu amo, adoro o que é Five Nights at Freddy's, que é uma parte da minha vida que sempre esteve presente desde 2015, 2014, por aí. E, tipo, pra mim, sempre esteve presente a minha vida toda, porque eu não lembro como era a minha vida antes de FNAF lançar. Pois bem, quando esse filme foi anunciado em 2014, 2015, não, foi em 2015, eu acho, né? 2015 ou 2016. Eu estava completamente alucinada, porque eu estava sonhando com esse filme. Eu estava pensando como eles iriam adaptar esse filme, como seria a história desse filme. Aí quando o filme foi, quando lançou o trailer, eu assisti, eu lembro que eu arrepiei até os pelos do. Então quando eu fui lá assistir esse filme, eu estava animadaço. Então quando eu saí desse filme, eu achei ele o filme mais maravilhoso do mundo. Mesmo ele tendo sido decepcionante, ter sido uma história ruim, eu saí com esse filme com um sorrisaço no rosto que era visível. Inclusive a madrinha que me levou percebeu que eu estava super feliz com o filme, mesmo ela tendo achado o filme um saco. Então, tipo, pra mim, foi um filme ok. Eu gostei do filme, ainda gosto na real. Mas só tem um problema nesse filme. Um problema enorme nesse filme. Um problema que vocês vão saber já já. Mas antes, se inscreve no canal se não for inscrito e aperte no sininho para você não perder nenhum vídeo meu. E deixa o like para engajar aqui. E não esquece de comentar também. Enfim, tem um problema nesse filme que é bem visível. Inclusive, depois que eu assisti, eu entendi que eles utilizaram muito mal esse personagem, que é que dá nome a esse título do vídeo, né? Que é William Afton. É inegável que o William Afton é um vilão muito icônico. Tipo, é muito icônico ele, eu acho o design dele muito icônico, a história dele muito icônica, o modo como ele se porta nos jogos muito icônico, o desenvolvimento de personagem dele nos jogos é incrível. Tipo, eu gosto muito do desenvolvimento dele. Só que aqui, nos filmes, ele é reduzido a uma coisa totalmente descaracterizada com o personagem. Tipo, ele é literalmente uma caricatura nesse filme. Tipo, ele age de uma maneira que não parece que ele é humana. Isso me preocupa um pouco, porque, tipo, ele age como se ele fosse só uma caricatura dele mesmo. Sabe aqueles vilões do Scooby-Doo? Tipo, sabe aqueles vilões do Scooby-Doo que fica agindo daquela maneira teatral? Eu sinto que eles pegaram isso pro William Afton. Eu achei isso muito ruim nesse personagem. Porque eu acharia melhor se eles tratassem ele como uma pessoa séria, não como uma pessoa teatral. E é isso que me fez me distanciar um pouco dessa versão desse filme. Tipo, só olha esse diálogo, não vou dizer nada, só olha esse diálogo. Obviamente eu vou tentar deixar ele de um jeito que não dê copyright, você sabe como é. At you. Look at the nasty things that you have become. Look how small you are, how worthless you are. You are wretched, rotten little beast. I made you. Eu sei que parece besta, mas para uma proposta de ser um vilão de um filme de terror, eu achei muito caricato, cara. Eu achei muito caricato. Porque, tipo, quando eu vi esse diálogo, eu pensei em vilão dos anos 40. Tipo, é muito caricato pra mim, pros meus parâmetros. Então isso me desligou um pouquinho do personagem desse filme, desse vilão desse filme. Eu ainda tava gostando, eu tava pirando, porque, tipo, pra uma fã de FNAF é um prato cheio. Mas, tipo, quando eu revi essa cena, ela me incomodou ligeiramente um pouquinho por ser muito caricata. Mas tem um problema que se destaca em meio de tantos problemas desse personagem nesse filme, que é a duração de tela que ele tem. Não me leve a mal. Quando eu vi esse filme, esse cara no trailer como William Afton, falei: nossa, esse cara vai aparecer muito nesse filme, vai ser incrível. Não apareceu. Tipo, pra mim, se ele tivesse aparecido no meio, só pra dar um susto no Mike e deixar ele ferido um pouco, pra Vanessa ajudar ele e a Vanessa contar quem é ele. Tipo, ele vendo o William Afton fantasiado de cor amarelo, só pra ele
sentir a ameaça que o William Afton é pra vida dele e pra Abby. Só pra ele ter um gostinho, só um sustinho. Aí depois, no final, ele aparece se revelando ser o cara que deu um emprego pra ele. Eu acharia muito melhor. E o plot twist que eles queriam que funcionasse, funcionaria melhor. Pelo menos eu acho, na minha opinião. E também, se eu fosse eles, eu não mostraria que ele é o William Afton logo assim de mão beijada para o pessoal. Eu só falaria que o Matthew Lillard ia estar no filme, eu só ia dar isso de informação, e os atores principais, que era o da Abby e do Mike. Aí eu contaria só isso, mas eu não contaria quem é o William Afton, porque aí pelo menos até o final do filme a gente não ia saber que o Steve Raglan, que é como ele se apresenta, o William Afton no filme, era o William Afton mesmo. A gente ia ficar com essa informação, a gente ia ficar sem essa informação. Aí no final ele ia se mostrar ser o Steve Raglan, ia se mostrar ser um enorme filho da puta e tentar matar o Mike. Pra mim, ia funcionar com um plot twist muito melhor do que foi entregue no filme, pelo menos na minha opinião. Porque, tipo, ia demonstrar que ele é realmente uma ameaça. Então, tipo, na minha opinião, faz muito mais sentido. Fora que tem outro problema que eu esqueci de comentar, é que o William Afton, ele não tem tanta flashback, tipo, a gente não sabe muito da história dele. Tipo, é o segundo filme já lançou e a gente não sabe exatamente a história dele. Eu tô torcendo, tô cruzando os dedos que no terceiro filme que vai sair, provavelmente ano que vem, a gente veja mais do passado do cara. Tipo, eu tô torcendo que isso aconteça, porque, tipo, eu queria ver uma conversa dele com o Harry, como eles se conheceram, uma conversa deles formando a pizzaria, ou algo do tipo. Ou ver os assassinatos que ele fazia debaixo do panos, ou como ele fazia isso debaixo dos panos, ou como ele não conseguiria, ou como ele nunca foi preso por causa disso. Tipo, pra mim seria muito melhor. Mas, tipo, sou só eu. Posso estar falando uma merda absurda. Fãs de FNAF, se vocês tiverem uma opinião contrária, deixa aí nos comentários mesmo. Me estraçarem se precisar. Mas, tipo, eu queria muito que o William Afton tivesse mais coisas dele, do passado dele. Do passado da família dele. Tipo, a gente até hoje não sabe a mãe do Michael Afton. A gente não sabe quem é a esposa dele, a ex-esposa, no caso, né? A gente não sabe o que aconteceu com ela. Ela morreu? Ela não morreu? Ela tá em outro país? O que aconteceu com ela? Ninguém sabe. Tem indícios que ela, infelizmente, se desviveu, mas não tem, é só indícios. A gente não sabe se isso realmente aconteceu. Então, tipo, eu queria que eles mostrassem isso no filme pra gente entender mais sobre o passado do William Afton, mais do passado do Michael Afton, mais do passado da Vanessa Afton. Tipo, pra mim faria muito mais sentido, mas isso é eu também, é mais a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei, é um vídeo bem curto, depois de um longo tempo de espera, mas eu espero que eu consiga trazer os vídeos de uma maneira melhor pra vocês verem e tal. Aliás, uma coisa também que eu esqueci de comentar, eu vou assistir o filme de Digital Circus na estreia. Eu vou assistir na estreia. Eu pretendo fazer vídeo sobre, e eu pretendo lançar logo semana que vem, talvez. Vai depender muito do Thumb Maker, né? Porque isso aqui eu agora eu tô pagando Thumb Maker pra fazer as thumbs aqui do canal, enfim, é isso. Só pra avisar mesmo.